não. Aquela coisa que ele falou, mesmo tipo, não me caiu bem. Mas na mesa redonda, você vai ouvir uma opinião diferente da outra. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Nós vamos abordar um tema, conforme já nós dissemos que futuramente será em forma de uma conferência, pode ser de 1 ou 2 dias, entre os homens de Deus na província do Ambo. Nós vamos abordar o tema, a boa convivência ética entre os homens de Deus na província do Ambo. Salvas de palmas em nome de Jesus. A boa convivência entre os homens de Deus na província do Ambo. Nós temos lutado bastante para o avivamento na província do Ambo, mas às vezes você consegue lá ouvir que o pastor A, o pastor B não lidam bem por uma questão muito simples. Uma questão problemática que, como homens maduros, idôneos, já poderiam resolver e ultrapassar há muito tempo. Aleluia. Mas infelizmente tem causado aquela coisa. Eu não falo com o pastor Pidal. Pastor Pidal é comigo mesmo na rua, eu não vou lhe cumprimentar, não vou lhe saudar. Só que de repente o apóstolo Castro Siloé é convidado para padrinhar um casamento na igreja do pastor Pidal. E agora como é que fica? Como é que vamos resolver isso se eu não falo com ele? Aleluia. Amém. Graças a Deus. Nossos queridos irmãos, sejam bem-vindos. Eu acredito que enquanto vão falando, vamos nos aproveitando apresentar-se pela graça do Senhor. Então, a nossa primeira questão é a seguinte: o que é uma boa convivência entre os homens de Deus? Vamos começar pela nossa líder, Hilda Marcolino. Prioridade das mulheres, né? Amém. Shalom, igreja. Amém. Shalom, igreja. Amém. Conforme o pastor, o apóstolo Castro já disse, chamo-me Hilda Marcolino, líder do caso das mulheres na nossa igreja, da igreja pentecostal, Geração Bíblica Shalom, vida na Santa Iria. Nós estamos aqui então a convite para falarmos um pouquinho em torno do que esse tema aqui nos sugere, que é falar sobre a boa convivência entre os homens de Deus. Amém. Antes de tudo, eu queria dar uma introdução sobre a convivência. Um conceito, eu queria conceituar um pouquinho sobre este tema convivência. No meu entender, a convivência, eu até fiz aqui uma colherzinha, vou aqui ler. Eu entendo que convivência é algum relacionamento que é partilhado por várias pessoas num determinado país, província, numa escola, nas empresas, nas igrejas principalmente. E o que nos traz aqui é falar principalmente de a boa convivência entre os homens de Deus. Segundo o livro de Romanos, no capítulo 12, verso 18, a palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu entendo que aqui a palavra de Deus em Romanos, o apóstolo Paulo está a falar sobre a união entre os homens. E que entre os homens não deve existir falsidade. Ultimamente vemos muitos homens de Deus que estão muito para desafios do que para congregar aquilo que é realmente dito. Amém. Então, o que vamos fazer aqui é o conselho ou o apelo que deve ficar principalmente para os líderes, é que eles têm que ser mais unidos no sentido de acolherem as ovelhas. Eu tenho um exemplozinho, amém, sobre aquelas ovelhas que às vezes são colocadas sob disciplina, o que é normal disciplinar uma ovelha. Eu acho que as igrejas, quando uma ovelha está sob disciplina, não deve abandonar a ovelha. É sempre ligar, saber como é que está a ovelha. Porque algumas ovelhas, quando estão nessa situação, a tendência é afastar-se ainda mais. E depois acaba se afastando
da igreja. E então, trazendo isso para os líderes, os pastores, os presbíteros, dirigentes de igreja, é que a união deve estar mais patente. E que a falsidade, principalmente às vezes, tem corrompido muito o coração dos homens. E às vezes também aquele senso de eu sou mais que o líder fulano, eu prego mais que o líder fulano, eu canto mais que o irmão fulano. Essas comparações não devem existir bem de homens cristãos. Salvas de palmas, por favor. Então não pode haver disputa entre os homens de Deus, porque estraga a boa convivência entre os santos irmãos em Cristo Jesus. Graças a Deus, meu pastor, graças ao Senhor, é meu colega de painel em muitos lugares, né, pela graça do Senhor. Eu queria tanto que nesta mesa estivesse alguém que não vai poder estar porque já estará em outro momento. Então temos espaço, pela graça do Senhor, pastor Jardel Mapinga, pela graça do Senhor. Eu gosto muito do pastor Jardel, porque o pastor Jardel, em todas as conferências que vai, ele nunca deixa a mulher dele. Eu presto sempre atenção. Aleluia. Ainda salva de palmas, por favor. Maravilha. A nossa irmã pode se levantar pela graça do Senhor. Salva de palmas pela vida. É muito bom quando a igreja tem esse hábito, porque algumas vezes você está na revelação do 7º nível, a tua esposa ainda está no 0. Depois você vai olhar, não, tipo, casei com a ímpia. Não é ímpia, você que não está ali levar nos congressos para ela crescer contigo. Aleluia. É isso aí. Pastor Jardel, vai nos responder então, quais são as consequências que a igreja sofre quando não há uma boa convivência entre os ministros? Será que isso traz consequência? Paz, igreja. Amém. Já falou assim tudo, já fui apresentado. Pela graça de Deus, estamos a liderar uma igreja em Estação União, que é a casa de iluminação. Igreja que não é nossa, é de Deus, só estamos a liderar. Também entendemos que ali, então também vai tirar ela. Se me mandar aqui também não se sintam lá, me recebam. Amém? Somos servos. Na verdade, apóstolo, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. O apóstolo sabe que eu tenho um respeito muito grande por você. Respeito muito grande. Indo direto ao assunto por causa do nosso tempo. Realmente, a falta de uma boa convivência no seio dos homens de Deus traz muitas consequências. Muitas mesmo. Se me permitam, vou fazer uma pequena viagem bem rápida, mas não vou levar muito tempo. Cristo está a dizer na sua palavra: assim como o Pai enviou-me a mim, eu também vos envio. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi do Pai, também estou ensinando a vocês, e vocês também ensinem aos outros. Em outras palavras, nós estamos a receber o maná que cai diretamente da onde? Do céu. O grande problema que nós encontramos no seio da igreja é o quê? É que o que nós estamos a viver hoje, a falta de boa convivência entre nós como homens de Deus, é o que nós também recebemos de nossos pais. Permitam-me dizer isso. Eu disse que vou fazer uma pequena viagem. Cristo não ensinou aquilo que ele nasceu. Ele ensinou aquilo que ele recebeu. Os apóstolos também nos ensinaram, ou ensinaram os mais velhos, aquilo que receberam de quem? De Cristo. Atos confirma dizendo o seguinte: perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Eles vendiam o que tinham e repartiam com todos. Aí vem a questão: por que hoje temos a dificuldade de nos amarmos, ainda não chegamos nas ovelhas? Só estamos a falar de homens de o mesmo que nós estamos a fazer, as nossas ovelhas também estão a fazer.
verdade. Nós estamos aqui a dar as caras como líderes. As nossas ovelhas estão aonde? Se perguntar as ovelhas de Deus da graça, ainda levantam as mãos. Os dessa igreja levantam as mãos. Salva de palmas, por favor. Glória a Deus. Já conseguimos ver que há uma junção, não é verdade? Nós estamos a tentar pagar aquilo que nossos mestres nos ensinaram. A viagem rápida que eu ia fazer o seguinte: nasci no Islã, cresci no Islã, fui muçulmano de raiz, mas tem uma coisa que me fez sair do Islã: tentar entender os cristãos. O muçulmano é muçulmano aqui no ângulo, é no banco, em qualquer sítio, mas o irmão cristão pentecostal, talvez o Deus da graça ou da casa de oração, se chegar em Luanda e ver que não tem o Deus da graça, fica em casa. Por quê? Porque o pai dele lhe disse assim: aqui onde tem a verdade, ali não tem a verdade. E a Cristina falou muito bem. A irmã que está na disciplina é abandonada porque está onde? Na disciplina. Do mesmo jeito que perdemos a irmã que está na disciplina, é do mesmo jeito que perdemos o irmão que foi em Capita, não encontrou a casa de oração, não encontrou a igreja pentecostal, Deus da graça, também fica onde? Em casa. Porque nós queremos levar na mente dos cristãos que Deus só está na nossa igreja, só está na nossa congregação, não está na outra. E vejam já as consequências. O irmão que está em Capita, como não está a receber a palavra, começa a fornicar, começa a se desviar. Afinal de contas, o culpado é a irmã ou o líder que não teve boa convivência com outras gerações. Hoje a turma amiga tem um testemunho muito forte a passar sobre a estratégia de como evangelizar o muçulmano. Há muitos homens de Deus que não sabem como ganhar um muçulmano para o cristianismo. Está aqui livro em pessoa para poder ensinar. Graças ao Senhor. Então nós vamos passar ao nosso pastor. Vamos dar primazia à nossa pastora ainda, né? Exatamente. A nossa pastora vai nos responder então. Afinal de contas, como deve uma ovelha dirigir-se ao seu pastor quando o pastor estiver errado? Será que quando o pastor estiver errado, só porque o pastor errou, a ovelha tem todo o jeito de faltar respeito ao pastor, do jeito como dizem, da maneira como dizem, caçoar e tudo mais? Será que tem uma maneira própria ou a ovelha tem legalidade porque o pastor errou de repreender o pastor do jeito que quer? Essa mesa está forte. Glória a Deus. Amém. Graças a igreja. Amém. Pergunta muito profunda. Realmente eu sou filha de um pai. Este pai ele vela pela minha alma. Na qualidade de ser filha eu reconheço paternidade. Embora que não está a se falar de paternidade, mas se está a se falar de ovelha porque existe um pai. No entanto, Celina Xangala Pindade é meu nome, filha de uma grande mulher, está aqui, muito linda, Rosália Chapsola, amo muito ela, e mãe de 6 filhos, muito abençoados, graças a Deus. O resto eu creio que não tem muita importância. Glória a Deus, eu sou serva do Senhor, do Ministério Militante Fogo Pentecostal. Tratando do nosso tema, graças a Deus, apóstolo, homens de Deus, ovelhas no Senhor. A ovelha não tem o direito de chegar diretamente ao seu pastor e para o repreender. Por mais que o pastor esteja errado, quando eu estiver a repreender o meu pastor diretamente, eu estou a alcançar uma maldição. Como é que a ovelha deve se proceder diante do pastor quando estiver errado? Diante da esposa do pastor quando estiver errada? Há sempre um protocolo para poder se achegar até o líder. Amém? Temos aqueles que são cooperadores do pastor. A pessoa indicada é que a ovelha vai se dirigir, informar, reclamar, e esta pessoa também tem como chegar e se proceder
diante do Pai. Amém? Para não alcançar uma maldição. E nós vamos chamar de uma maldição hereditária, por causa de certos comportamentos. Devemos ter éticas em nos dirigir diante dos nossos pais. Só assim vamos alcançar bênção diante de Deus. Amém? Amém. Salva de palmas, por favor. Glória ao Senhor. Nosso pastor Fernando gostava que, de facto, desse um subsídio na mesma questão e também visse aqui a questão se um pastor cair em pecado. Um pastor caiu em pecado. Talvez com alguém dentro da igreja. E então, se um pastor cair em pecado, deve ser necessariamente substituído. Nós temos visto certas igrejas que só porque o pastor cometeu um pecado, aqueles que estão atrás adotaram golpe de Estado dentro da igreja, então encontrou o osso direito para poder arrastar as estrelas com ele nos céus e golpear o homem de Deus. Então, bem, há quem pode pensar que isto é certo, né? Mas vamos ouvir aqui o nosso homem de Deus. Se um pastor cair em pecado, deve ser necessariamente substituído? Até que ponto deve ser substituído? Obrigado. Paz do Senhor. Amém. Muito obrigado por este encontro. É a segunda vez que eu participo num encontro como este. Participar numa mesa como esta tão maravilhosa. Obrigado, apóstolo Castro. Amém? Amém. Indo naquilo que realmente é o tema, falar, né, da boa convivência com os homens de Deus, para responder à última questão, que é tão curta. É o seguinte: a princípio tem dois pontos importantes que nós devemos ter em conta. O primeiro ponto é que a amizade é como um elevador. Segundo, para podermos realmente termos uma boa convivência, devemos usar os sinais de matemática. A princípio, eu devo saber e vigiar. Não é tudo que brilha é ouro. Em homem de Deus, devo vigiar. Devo saber se é uma amizade que vai me levar acima ou vai me levar abaixo. Se vai me levar abaixo, é claro que eu realmente não devo ter boa relação com esta amizade. Mas sim, não posso deixar de lado. Se eu não vou aproveitar nada desta amizade, do meu colega do ministério, e servimos o mesmo Jesus, então eu devo ser como professor dele. Se eu não vou aprender alguma coisa, ele deve aprender alguma coisa comigo. Não, estou a vir. Ok, então na pergunta que foi me dada, né, que realmente se um homem de Deus, um pastor cair em pecado, realmente qual é o tratamento? Excluído ou tem um tratamento diferente? Caiu em pecado, em fornicação. Ok. Praticamente ele não é excluído. Indo em Jeremias 1:5, Deus diz a Jeremias que eu conheci você antes de te formar no ventre da tua mãe. E não entendi que o Senhor já confirmou, o Senhor já consagrou o ministério na vida dele desde o ventre da mãe dele. Eu, como líder pai espiritual, eu só confirmei aquilo que Deus já consagrou. Então não tenho o poder de excluir essa pessoa, mesmo o tipo de erro que tiver a cometer. O que devo fazer? Errou aonde? Errou no centro, ou na mesma igreja, né? Por exemplo, nós temos vários centros. Errou no centro Betesda. É claro que para conservar a imagem deste homem de Deus, do pastor, o título pastor é até que ele morrer. Não sai. Para conservar a imagem desta pessoa, precisamos ter os cuidados de realmente defender, tirar daquele lugar, né, para colocar no outro lugar até que realmente ele fique concentrado para poder assumir aquilo que ele cometeu. Porque se ele cometeu alguma coisa,
e esta coisa, o que ele fez, ou a decisão que ele tomou, é para realmente valer na vida dele. Então, não pode ser excluído, essa é a resposta, não pode ser excluído do pastorado, mas simplesmente deve só ter um tempo, praticamente, de reflexão, para tirar a mau imagem na vida do homem de Deus, na vida do povo. Este tempo é disciplina. É um tempo, né? É um tempo, é disciplina realmente. É um tempo que vai se dar, né? Esse tempo que vai se dar, claro que é uma disciplina. Então tenha um tempo de repouso, tenha um tempo praticamente, mas não é excluído do pastorado. Salva de palmas. São questões muito importantes, porque às vezes tem sido difícil lidar com isso, né? Se ouve que a igreja A não entenda, B, C, o pastor não aceita entrar sob disciplina. Gostei, de fato é importante nós começarmos a disciplinar os homens de Deus. Você pode ser o pastor da igreja, cometeu, entra sob disciplina, senta até o tempo que a liderança da igreja estipular e depois volta. Naquele tempo você pode começar a delegar as coisas, evitar subir no altar, né, sob efeito do pecado, porque lá tem uma ovelha a te espiar, mas o pastor tem pecado toda hora no altar, assim não está bom, né? E então isso traz um ambiente que depois a igreja morre. Mas quando haver esse clima de disciplina, claramente o pastor depois volta ao seu cargo naturalmente. Essa mesma pergunta eu fiz ao pastor Paulo Júnior quando esteve cá. Eu fiz de forma proposital ao pastor Paulo Júnior. Graças a Deus. Vamos concluir então a última questão ao nosso pastor Jardel. Pastor Jardel Mapinga. Uma igreja com 7 pastores no mesmo nível de autoridade causa conflitos, e é bíblico, porque nós temos denotado conflitos desnecessários dentro da igreja. A igreja tem 7 pastores, a ovelha não sabe se vai ouvir o A, se é o B, se é o C, começa a lutar, depois a igreja fica desorganizada. Será que é mesmo assim que Deus instituiu? Será que é bíblico? Ou dentre os 7 tem que ter um pastor para organizar a igreja? É bíblico? É lícito? Cuide a esta questão, senhor pastor. Está bem. É o seguinte, igreja. Paulo está dizendo que a cada um de nós foi atribuído um dom. Dom é talento. Ninguém está acima do outro, mas cada um tem o dom de exercer o ministério naquilo em que Deus o chamou. Amém? Mas onde é que começa o grande problema? 7 pastores na mesma igreja, na mesma congregação, com os mesmos poderes eclesiásticos, administrativos, a igreja morre. A igreja não vai avançar. Salva de palmas, por favor. É possível, mas a possibilidade desta vai depender do rio de autoridade em que cada ministério leva a sua congregação. A igreja que você vai encontrar 7 pastores, mas no meio desses 7 pastores tem o pastor visionário. Quem é o pastor visionário? É aquele que é o dono da visão, aquele que Deus colocou a visão. Este pastor que é visionário, administrativamente vai ser o pastor presidente. Pastor, na igreja tem presidente, estamos a falar da administração. Leia a administração eclesiástica. Faz entender isso que eu estou a te dizer. Ele é o pastor presidente, o dono da visão. Quando falo dono, não é ele que fundou a visão. Deus lhe chamou para começar o ministério. Esse pastor visionário tem os departamentos da igreja.
tem o louvor, tem o protocolo, tem a ação social, tem a intercessão, muitos departamentos. Para que haja respeito no seio do departamento, vai levantar pastores como seu braço direito. Pastor Abílio, líder da intercessão. Pastor Giovanni, líder do louvor. Pastor não sei quem, líder do protocolo. Ele entregou o mesmo poder que ele tem a esses pastores para poder administrar os departamentos. Ou seja, aquilo que a nossa pastora falou há pouco tempo. Há pessoas que colaboram diretamente com o pastor. Quando o louvor tiver problema, não vem mais aquecer a cabeça do pastor. Fala com o pastor líder do departamento. Na mesa redonda do pastor presidente, com pastores dos departamentos, é onde vamos ouvir boas notícias e as más notícias. Agora, presta bem atenção. Você, pastor presidente, quando notar que o pastor que levantaste no louvor, a chamada dele afinal não é dirigir o louvor, ou o tempo dele no louvor chegou ao fim, já quer começar a pregar no louvor, já quer mandar o que você manda, quer já distorcer. Você falou, ele levou bem, faz tipo o pastor Fernando falou, tem muitos que centro, livia já no centro. Senão vai te mandar alguém na igreja, ou que deixaram dentro da igreja. Amém. O problema é qual? É que o pastor presidente está vendo que o levita já está começando a subir a ponto de pegar, mas eu te gosto mesmo aqui, eu te amo mesmo aqui, estás a guardar uma bomba, amanhã vai explodir, vai levar a igreja. Amém. Vai entender a igreja? Então, quando numa igreja tem 7 pastores com a mesma visão, com a mesma doutrina, quem sofre é a igreja. É ali que você vê. Respeita o líder A, não respeita o pastor visionário. Respeita não sei quem, não respeita. Então não funciona. Pode sim ter muitos pastores, mas com responsabilidades diferentes. Tipo eu, pastor Jardel, por exemplo. Deus me colocou uma visão. Se você me trazer aqui juntamente com o pastor Alegria, vamos discutir. Ele vai chegar e vai dizer, vamos olhar assim, eu vou dizer não, vamos olhar assim. Para não criar confusão, eu tenho que ter outro sítio, só para concluir. Não sou médico, mas entendemos um pouquinho acerca da saúde. Já ouvimos falar de câncer. Sabem como é que o câncer acontece na vida de uma pessoa? São as andanças das células. A célula do ouvido, se sair do ouvido e visitar a vista, é câncer. A vista vai ter problema. Quem te mandou sair do ouvido? Todo trabalho é ouvir, não é ver. Aleluia! Todo trabalho é ouvir, não é ver. Quando o pastor titular da igreja não conseguir diferenciar essas coisas, é dali que vai criar o câncer dentro da igreja. Amém? Salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. O pastor Fernando tem algum contributo? Vamos encerrar, não é? Graças ao Senhor. Apenas dizer que quando uma igreja tem 7 pastores, nunca pela Bíblia vamos encontrar que todos os pastores têm o mesmo nível de autoridade. Isso não existe. Eu já discuti com todos os calvinistas da província do Acre. Se aqui haver calvinista, podem ouvir bem. A visão calvinista presbiteriana de 7 pastores do mesmo nível de autoridade não é bíblico. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, eu te instituo como pastor da igreja. Eu que também sou presbítero com eles. Aleluia? E para concluir, queremos dizer que quando você denota que a visão de uma igreja, você não vai de acordo ao pastor daquela igreja. A melhor coisa que você precisa fazer não é arrastar boa parte das ovelhas e você levar com ele. E depois você se chamar de homem de Deus. Você não é homem de Deus. O homem de Deus, regenerado com caráter, quando ele entende que a visão minha não vai de acordo com a visão dele, ele é cooperador da obra
onde está a trabalhar comigo, o que você deve fazer é sair silenciosamente, sem levar completamente ninguém. E se Deus te concedeu a unção ministerial, começa a nova obra. Você não precisa pegar parte das ovelhas, levar consigo para você formar o teu ministério, porque esse comportamento é satânico, é diabólico. O que é que Lúcifer fez? Lúcifer arrastou uma terça parte dos anjos que estavam nos céus e levou com ele, fundou o exército dele, que é o exército demoníaco. Para quando você, homem, aqui tem muitos ministros aqui, e aqui no âmbito tem havido muitos conflitos de natureza. Vamos aproveitar mesmo para chamar a atenção, porque muitos ministros não têm essa ética de compreender que o chamado do homem de Deus, que é o pastor máximo da igreja, onde você se encontra, a visão da igreja pertence ao homem de Deus, porque o homem de Deus, Deus colocou ali. Agora, se ele te levanta como ministro, você não tem direito de sair, destruir a visão. Simplesmente faça conforme fez Maria, ou seja, José, quando descobriu que Maria esteve grávida. Diz a Bíblia que José saiu sem difamar Maria. Não importa o erro que aquela pessoa tenha cometido. Se você tiver caráter, a ética pastoral, ministerial, diz que você deve se retirar sem nada dizer a respeito disso. Amém? Encerramos a nossa mesa redonda. Podemos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Salva as mãos, por favor, pela graça do Senhor. Graças ao Senhor. Deus, obrigado por este momento. Nós te agradecemos porque o Senhor, Deus, em um minuto, falou algo muito importante para o irmão que se faz presente neste lugar. E nós sabemos que alguém talvez tenha dito, quem dera o fulano estivesse sobre este lugar. Queremos que Deus venha dar um bom clima de paz e pacificação à província do Ambo, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Amém. Salve de palmas.